João capítulo 15, versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 15, verso 8. Hoje esquentou, hein? Fez um calorzinho bom, um calorzinho abençoado. Gênesis 15, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso maravilhoso Deus: e o meu Pai é glorificado nisto, quando vocês produzem muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amigo Espírito Santo, essa é a tua doce e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos abençoados, ministrados, nutridos espiritualmente, e que o Senhor fale conosco de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Todos nós, queridos, há em nosso coração, Deus colocou em nosso coração um desejo para termos uma vida frutífera, o desejo de termos uma vida que abençoe, que impacte, que cause resultados positivos na vida de outras pessoas. Há um desejo interno no coração de cada um de nós para frutificarmos. E nós realmente queremos que as nossas vidas tenham um valor, que as nossas vidas tenham um significado, e que nossas vidas possam abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos colocou aqui nessa terra para que nós pudéssemos cumprir com os seus propósitos, para que nós pudéssemos frutificar no seu reino. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos mostra que uma vida que glorifica a Deus é uma vida frutífera. Se nós quisermos glorificar o nosso Deus, nós precisamos aprender o que significa ter uma vida frutífera no reino de Deus. Porque alguns de nós tínhamos a ideia equivocada de que dar glória a Deus era apenas dizer nos cultos públicos ou nas células, glória a Deus. Expressar verbalmente, oralmente, dizendo glória a Deus. É claro que essa também é uma maneira de glorificar a Deus, mas não é a única. O texto que nós lemos diz que uma vida frutífera é uma vida que glorifica a Deus. Quando nós produzimos frutos no reino de Deus, nós estamos glorificando a Deus porque nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Como é que uma ave glorifica a Deus? Quando ela voa, ela foi criada para voar. Como é que um peixe glorifica a Deus? Quando ele nada, ele foi criado para nadar. Como é que uma árvore glorifica a Deus? Uma árvore frutífera, como manga, uma mangueira, por exemplo, como é que ela glorifica a Deus? Quando ela produz frutos, porque ela foi criada para produzir frutos. Como é que você glorifica a Deus? Quando você tem uma vida frutífera no reino de Deus, porque você foi criado para frutificar. Então nós somos criados para frutificar, e a Bíblia diz que uma vida frutífera glorifica a Deus. O propósito de nossas vidas é trazer glória a Deus por meio dos frutos que nós geramos no reino de Deus. Amém? Outra coisa que esse texto nos mostra é que sermos frutíferos no reino de Deus evidencia que nós somos discípulos de Jesus Cristo. O que de fato mostra que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós produzimos os frutos que Ele quer que nós produzamos. Ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, nós estamos evidenciando que somos discípulos de Jesus, que nós temos a mesma natureza dele, que nós temos em nós o mesmo DNA do reino de Deus, o mesmo DNA de Jesus, quando nós produzimos os mesmos frutos que ele produz, que ele produziu e que ele produz. Quando nós frutificamos da maneira que ele quer que nós frutifiquemos. Então, além de nós glorificarmos a Deus por meio de uma vida frutífera, nós também estamos evidenciando que nós somos de fato discípulos de Jesus, quando nós produzimos frutos. E o que Deus deseja? Deus deseja que eu e você possamos dar muitos frutos. Não poucos frutos, mas muitos. Deus não se contenta com apenas uma pequena quantidade de frutos em nossa vida. Ele quer que nós sejamos super produtivos.
super frutíferos, que nós possamos multiplicar os frutos do reino de uma forma extraordinária. Olha que tremendo isso, queridos. A Bíblia nos diz que quando Deus nos criou o homem, um dos fatores da evidência da bênção de Deus sobre o homem era que ele frutificasse. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ver? Gênesis 1, 28. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. E os abençoou, dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus que voam, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus ordenou que o homem pudesse ser frutíferos, multiplicasse, encher a terra. Claro que esse aspecto biológico aqui, na nossa vida cristã, na vida espiritual, tem um outro desdobramento. Deus quer que na vida espiritual nós também sejamos frutíferos, nós também sejamos fecundos, nós também sejamos férteis. Isso é um sinal da graça de Deus sobre nós, do favor de Deus sobre nós, da bênção de Deus sobre nós. Não sei se você já se perguntou, por que será que Deus, ao nos salvar, não nos leva imediatamente para o céu? Se Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, por que Deus não nos leva logo? A pessoa recebe Jesus e pouco tempo depois ela vai para o céu. Por quê? Que a maioria permanece aqui na terra por um bom tempo ainda. Porque Deus quer que nós frutifiquemos. Porque Deus quer que nós possamos impactar outras vidas, abençoar outras vidas, edificar outras vidas, trazer outras pessoas a Cristo, através do Evangelho de Deus na nossa vida, através dos dons espirituais que Ele nos deu, através do nosso temperamento, do nosso caráter, da nossa personalidade e das nossas experiências. Deus não desperdiça nada que se diz respeito a nós. Ele quer usar cada coisa nossa, nosso testemunho, nossas experiências, as nossas dores, até os nossos sofrimentos, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa personalidade. Deus quer usar tudo isso como uma ferramenta espiritual para que nós possamos frutificar no reino dele, para que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos ser um canal na vida de outros. Diga amém se você está entendendo. Então Ele deseja que eu e você possamos dar muitos frutos. O nosso Deus é um Deus de abundância. Diga comigo: meu Deus é um Deus de abundância, e Ele quer que eu dê frutos abundantemente. Agora, olha o que a Bíblia nos ensina em João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16, as Sagradas Escrituras dizem assim: vocês não escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedirem em meu nome. Sabe o que esse texto está dizendo? Que você é uma escolha do Senhor. Você é uma escolha do Senhor. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Mas pastor, eu não aceitei Jesus, eu não recebi Jesus como Senhor da minha vida, eu não levantei a mão e disse sim para Jesus. Você respondeu à escolha dele. Ele te escolheu primeiro. Amém? E Ele te escolheu, e Ele te designou, Ele te nomeou. Para quê? Para que você possa frutificar, e para que você possa produzir frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que vocês pedirem no seu nome. Então produzir fruto é o propósito da minha salvação. Eu sou salvo da condenação do inferno, eu sou salvo da condenação dos meus pecados, das garras do inimigo. O Senhor me resgatou, me restaurou, com seu sangue precioso. O Senhor Jesus nos comprou de volta para Deus, nos reconciliou de volta para o Pai, mas agora Ele quer que nós, tendo essa vida dele em nós, apropriados dessa vida dele em nós possamos frutificar no reino dele. Nós possamos frutificar no reino dele. Então o propósito da nossa salvação é que nós possamos dar frutos para Deus. Diga amém se você está entendendo. Então a vida verdadeiramente produtiva, frutífera, é aquela que dá frutos que permanece. Há muita diferença entre você dar frutos que não permanecem e frutos que permanecem. Sabe uma árvore, quando ela começa a produzir
alguns frutos a gente chama frutos pecos, aqui na Bahia a gente chama assim, né? Aqui no interior da Bahia, a manga está peca, ou o cacau está peco. Por quê? Porque aquele fruto não permanece. Aquele fruto, ele cresce um pouquinho e ele fica logo minguado e ele cai. Ele não vinga, ele não vai servir para alimentar ninguém. Então Deus quer não apenas que nós frutifiquemos, mas que nós possamos dar frutos que permaneçam para a vida eterna. Frutos que vão gerar recompensa na vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus, a Bíblia deixa bem claro isso, serão salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que depositarem sua fé em Jesus Cristo serão salvos. Aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Aqueles que depositarem sua fé no Salvador serão salvos. Porém, aqueles que frutificam com frutos que permanecem, receberão recompensas eternas. O Senhor diz que alguns nos últimos dias terão as suas obras queimadas pelo fogo. Porque alguns estão construindo sobre o fundamento, mas estão construindo com palha, com feno, com madeira, e essas obras não suportarão fogo. Mas alguns, diz o apóstolo Paulo, estão construindo sobre o fundamento que é Cristo, usando pedras preciosas, ouro, joias preciosas, que suportam o fogo do julgamento. Porque o fogo do julgamento não é para julgar você para condenação, para salvação. Você está salvo pelo sangue de Jesus. Mas o fogo do julgamento para o cristão estará julgando as suas obras, se elas permanecerão para a recompensa na eternidade ou não. Então nós precisamos produzir frutos que permanecem. E sabe um dos frutos que permanece, queridos? Existem alguns, mas um dos frutos que permanece é quando você ganha almas para Jesus. É quando através da sua vida pessoas se convertem a Cristo, pessoas são libertas, pessoas são salvas, pessoas são transformadas pelo poder de Deus, e lá na eternidade você encontrará com alguma dessas pessoas, vocês encontrarão com alguma dessas pessoas, e elas virão e lhe abraçarão e dirão assim para você: obrigado, porque eu estou aqui, porque você foi o instrumento de Deus para me trazer para este lugar de glória. Não tem preço, irmãos, não tem luta que se compare à alegria de quando nós chegarmos lá na eternidade, encontrarmos aqueles que foram ganhos para Jesus através de nossas vidas e do nosso chamado, do nosso ministério, do nosso trabalho, do nosso labor, das nossas intercessões, das nossas lágrimas derramadas no altar de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, fruto que permanece. A Bíblia nos ensina que nós podemos frutificar pelo menos de 4 maneiras. Há o fruto do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista disse isso, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. É quando nós nos afastamos do nosso egocentrismo, do nosso ego, da nossa independência de Deus e nos voltamos para Deus. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltando para o Senhor, pedindo a Ele perdão, confessando a Ele os nossos pecados, fruto de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra grega que significa, na palavra grega é metanoia, significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Então você tem a sua mente mudada, os seus paradigmas mentais transformados pela palavra de Deus, e você pensava como uma pessoa mundana, agora você pensa como filho de Deus, como uma filha de Deus, e você se volta para Deus, você vai na direção do Senhor. É uma conversão, arrependimento também é uma conversão. Você estava andando na direção do pecado, na direção da desobediência a Deus, na direção das trevas, e agora você se converteu, você se arrependeu, e você passa a andar em direção a Deus, em direção à obediência a Deus, em direção à palavra de Deus. Isso é conversão, que é arrependimento. E arrependimento é um fruto que nós precisamos produzir. Outro fruto que nós podemos produzir é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, eu queria que você abrisse rapidinho aí, Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito. Olha o que diz a palavra: mas o fruto do Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Olha que tremendo isso.
cada uma dessas 9 virtudes que aparece aqui, é como se fosse um gominho desse fruto. Pense numa tangerina. Vamos pensar no fruto do Espírito como uma tangerina, como se fosse uma tangerina, ou como diz alguns de nós, uma pocã. Obrigado. Olha só, cada uma dessas qualidades aqui, dessas virtudes, é um gominho dessa tangerina, desse fruto do Espírito. Então você tem amor, faz parte dessa virtude, você tem delicadeza, você tem mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade, humildade. Cada uma dessas coisas é uma virtude, é como se fosse um gominho dessa tangerina, desse fruto do Espírito. E cada um deles juntos formam o fruto do Espírito. E nós somos chamados por Deus, como discípulos, a produzir esse fruto do Espírito. E trocando em miúdos, o que é o fruto do Espírito, senão o caráter de Jesus produzido em nós. Então, nós produzimos o fruto do arrependimento, agora produzimos também o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Jesus sendo produzido em nós. Porque vocês concordam comigo que Jesus era tudo isso aqui, que o fruto do Espírito Santo mostra, sim ou não? Sim ou não? Havia na vida de Jesus amor, sim ou não? Sim ou não? Havia na vida de Jesus alegria? Havia paz? Havia na vida de Jesus paciência, delicadeza, bondade, fidelidade? Jesus era humilde, ele tinha domínio próprio? Sim. Então, na verdade, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus. E quando nós produzimos o fruto do Espírito, nós estamos produzindo o caráter de Jesus. Por isso que a Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 2, versículo 6, todo aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Nós estamos gerando, nós estamos produzindo o fruto do Espírito, que nada mais é do que o caráter do Filho de Deus. Nós temos ensinado, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos repetir isso comigo? O sonho de Deus, mais alto, o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o sonho de Deus. Ele quer ter uma grande família, uma imensa família, com milhares, milhões de filhos. E que cada um desses filhos sejam semelhantes ao Senhor Jesus. E que cada um desses filhos tenha o caráter do Senhor Jesus. Que cada um desses filhos tenham a vida do Senhor Jesus em si. É isso que Deus sonha, é isso que Deus deseja. Por isso, quando nós frutificamos, nós estamos glorificando a Deus. Porque um dos frutos é o fruto do Espírito. Qual é outro fruto que nós devemos frutificar? O fruto de trazer uma pessoa para Jesus. O fruto de trazer pessoas para Cristo, queridos. Nós não podemos nos contentar em passar por essa terra e não ganhar nem sequer uma pessoa para Jesus. Isso precisa queimar em nosso coração. Isso precisa arder em nosso coração. O desejo de estar levando pessoas a Jesus Cristo. Eu estou acompanhando agora uma família, estou evangelizando, ministrando uma família, numa célula nova que eu abri agora. Que coisa gloriosa, que coisa boa. Eu volto para casa tão animado, porque eu estou compartilhando o Evangelho com aqueles irmãos tão queridos, que estão conhecendo Jesus, que estão se aproximando de Cristo. E essa semana, nosso irmão, ele comprou uma Bíblia. Eu indiquei para ele comprar a Bíblia, ensinei como é que ele iria ler a Bíblia, e ele foi a Jequié e comprou uma Bíblia, mandou uma foto para mim, todo feliz. Que alegria! Que alegria! Não tem alegria maior do que essa, irmãos. Então, quando você compartilha o Evangelho com outras pessoas, quando você traz os seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas de faculdade, os seus colegas de escola, os seus colegas de trabalho, quando você traz estas pessoas a Cristo, você está frutificando no reino de Deus. Você está frutificando no reino de Deus. Deus tem feito algumas coisas lindas, né? Semana passada, não foi, amor? Semana passada alguém sonhou.
Deus falou com ela, Deus colocou no coração dela para procurar a pastora. E aí, a pastora até pensou que fosse como psicóloga, né? Disse, não, quero conversar com a senhora mesmo. E a pastora atendeu ela, conversou, ministrou, e ela rendeu a sua vida, que já era rendida a Cristo, mas ela precisava fazer essa confissão da sua fé a Jesus. E está sendo acompanhada, já está indo para a célula também. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso isso, irmãos. Quando nós levamos alguém para Jesus. Então nós precisamos estar pedindo a Deus, Senhor, dai-me almas. Senhor, me dê vidas, me dê almas. Eu quero frutificar no teu reino. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero trazer pessoas para Jesus. Eu quero trazer pessoas para Cristo. Eu quero ser um instrumento de Deus aonde o Senhor me colocou, aonde o Senhor me plantou, para trazer pessoas para o reino de Deus. Não importa onde você estiver, ali é o seu campo missionário, queridos. Amém? Onde Deus colocou você, ali é o seu campo missionário. Sua casa é um campo missionário. Sua faculdade, seu local de trabalho, sua escola é um campo missionário. Claro que existem pessoas que foram chamadas por Deus para missões nacionais, para missões regionais, para missões transculturais, em outras culturas, em outros povos. Nós louvamos a Deus por aqueles que foram chamados especificamente para essas missões que transcendem a barreira geográfica. Mas onde nós estivermos, nós podemos frutificar. Onde nós estivermos, nós podemos produzir frutos para o reino de Deus. Onde nós estivermos, nós podemos ser uma bênção na vida de outras pessoas. E Deus quer usar a mim e você para que através de nossas vidas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam transformadas pelo poder de Deus. Então, quando nós ganhamos almas para Jesus, nós estamos frutificando no reino de Deus. Amém? Outro fruto, o fruto de ministrar as pessoas com os nossos dons. O fruto de servir as pessoas do Evangelho com os nossos dons. Cada um de vocês receberam dons do Senhor. Todos nós temos dons. E os dons que Deus nos deu, Ele nos deu para que nós possamos servir os outros. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Aleluia. 1 Pedro 4, 10. Diz assim as Sagradas Escrituras. Olha só. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Olha que tremendo isso. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Você recebeu o dom? Então você precisa usar esse dom para o bem dos outros. Você precisa usar esse dom para servir o próximo. Qual é o seu dom? Todos nós temos, na verdade, mais de um dom. Todos nós. Nós temos dons naturais, aqueles dons que nos acompanham desde berço, são dons natos, dons que Deus nos deu no nosso nascimento. Nós temos dons espirituais, são aqueles dons que nós recebemos depois da nossa conversão a Cristo, quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós, ou quando nós somos cheios ou batizados com o Espírito Santo, nós recebemos dons espirituais. Nós temos habilidades também que Deus nos deu, e talentos. E tudo isso, sejam dons espirituais, dons naturais, ou para aqueles que foram chamados para o ministério específico, né? Dons ministeriais, todos os dons, talentos, habilidades, Deus quer que nós coloquemos a serviço do seu reino para abençoar pessoas. O que você pode fazer no reino de Deus? O que você sabe fazer? Quais são as habilidades? E como você pode usar essa habilidade para abençoar pessoas? Para servir pessoas? Eu gosto de cozinhar. Eu tenho essa habilidade. Como você pode usar esse dom de cozinhar para servir o reino de Deus? Para servir a comunidade? Não é verdade?
Eu tenho uma habilidade para fazer isso, para costurar. Como você pode usar essa habilidade para servir? Eu tenho uma habilidade para falar, eu gosto de falar, eu gosto de pregar. Como você pode usar isso para servir? Porque o dom não pode ser usado em proveito próprio, o dom tem que ser usado para beneficiar o outro. E quando eu uso os dons, os talentos, as habilidades que Deus me deu para beneficiar o outro, para abençoar a obra de Deus, para abençoar a igreja do Senhor, eu estou frutificando no reino de Deus. Você pode abrir a sua casa, compartilhar o evangelho com seus amigos. O que é a célula? A célula é isso. Não tem nada demais na célula. A célula a gente abre a nossa casa, convida os nossos amigos, familiares, que ainda não conhecem o evangelho, e compartilha o evangelho com eles. Você usa a sua casa como um presente de Deus para compartilhar o evangelho de Cristo com outras pessoas. Isso é frutificar no reino de Deus. Então, quando eu ministro as pessoas, quando eu sirvo as pessoas com os dons que Deus me deu, eu estou frutificando. O que você pode fazer no reino de Deus? O que você pode fazer na igreja? Eu gostaria que todos os discípulos me perguntassem depois do culto, hoje à noite: pastor, como eu posso contribuir na igreja? Como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Porque há muitas coisas para fazer, queridos. Jesus disse que a seara é grande, ou seja, há muito trabalho. Agora, os trabalhadores são o quê? Poucos. Mateus 9, 36 a 38. Os trabalhadores são poucos. Aí Jesus disse assim: ore ao Senhor da seara. Para quê? Para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E eu tenho pedido: Senhor, manda mais trabalhadores para a sua seara. Quando eu me converti há 25 anos atrás, a gente cantava música, um corinho da harpa cristã. Trabalhai, sim, orai, na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eram as músicas que nós cantávamos naquela época. E o coração dos irmãos ardiam de desejo de trabalhar para o Senhor, de fazer algo para o Senhor, de contribuir com o reino de Deus, com alguma coisa, de alguma maneira, com o seu dom, com a sua habilidade. Porque todos são importantes no reino de Deus. Cada um de vocês, desde as crianças, até os adultos, até os mais experientes, todos são importantes no reino de Deus. E todos têm dons, têm habilidades, têm talentos, têm oportunidades, têm experiências que podem usar para contribuir, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça, para abençoar outras pessoas, para abençoar e servir outras pessoas no reino. Então use o seu dom para abençoar o reino de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas no reino de Deus. Isso também é uma maneira de você frutificar. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Existem 4 condições para sermos frutíferos. Primeiro, eu devo cultivar raízes profundas. Se você quer ser frutífero, você tem que ter raízes profundas. A Bíblia nos fala que uma árvore plantada junto à corrente de águas dá frutos na estação própria. Não é assim? Salmo 1. Então, quando nós temos raízes profundas na palavra, nós temos a oportunidade de frutificar muito mais. Se uma árvore tem raízes profundas, ela pode dar muito mais frutos. Nós também. E como é que nós vamos criar raízes profundas? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite, memorizando as escrituras. Irmãos, eu tenho falado para vocês aqui constantemente. É um hábito que nós temos perdido como igreja, que nós precisamos urgentemente recuperar. É o hábito de memorizar as escrituras sagradas. Se eu fosse fazer um teste aqui, uma grande parte de vocês não tem as escrituras memorizadas. Ah, pastor, eu não tenho muita facilidade de memorizar, mas você memoriza outras coisas. Porque a gente tem a tendência de memorizar aquilo que a gente julga prioridade, que é importante, que a gente vai usar constantemente. A maioria de vocês tem, por exemplo, a senha do banco memorizada. Você tem, possivelmente, o número do seu telefone memorizado. O número da sua casa você tem memorizado. O endereço onde você mora você tem memorizado. Sim ou não? Sim. Então, quando você prioriza memorizar as escrituras, você vai memorizar. E isso é extremamente importante. É uma forma de você criar raízes profundas.
Encher sua mente com a palavra de Deus. Colossenses nos diz que nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Encher, que habite a palavra de Cristo em vós abundantemente. É uma forma de você criar raízes profundas para que você possa frutificar no reino de Deus. De que maneira eu vou frutificar? Quando eu elimino as ervas daninhas da minha vida. Jesus falou que a semente que cai entre os espinhos, ela fica sufocada. Quando ela começa a crescer, ela fica sufocada. Espinhos, ervas daninhas. E Jesus identificou isso com o quê? Com as preocupações dessa vida. A semente fica sufocada entre os espinhos. Jesus disse que os espinhos é a preocupação com as coisas dessa vida. Quando você fica muito preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra, você deixa de frutificar, meu irmão, minha irmã. Deus já tem provido para você e vai continuar provendo. Eu não estou dizendo que você vai ser inadimplente, negligente com o que você tem que fazer, como pai, como mãe, como empresário, como professor, professora, como aluno. Não é isso. Mas você tem que fazer as coisas crendo que Deus é o seu provedor. E que Ele está lhe suprindo em todas as coisas, Ele vai continuar suprindo. Porque se você ficar preocupado demais com as coisas dessa terra, embaraçado, emaranhado com as coisas dessa terra, você não vai frutificar no reino de Deus. Então você precisa eliminar as ervas daninhas para que você possa frutificar no reino de Deus. Amém? Eu preciso cooperar com a poda de Deus para que eu possa frutificar. João 15, verso 1 e 2, Jesus disse que a árvore que dá fruto, né, o galho que é frutífero, ele poda para que possa dar mais fruto ainda. E o que não é frutífero, ele corta. Ele vai podar você. E às vezes a poda de Jesus pode em algum momento da nossa vida parecer dolorosa. Mas Ele só vai arrancar de nós aquilo que não dá fruto. Porque o viticultor, quando ele vai podar a videira, ele só arranca aqueles galhos que não são frutíferos, aquelas folhas mortas, não é verdade? Então Ele vai arrancar de nós aquilo que nos impede de frutificar, aquilo que nos impede de crescer, aquilo que nos impede de avançar, aquilo que nos impede de amadurecer. João 15, versículo 1 e 2. Então nós precisamos estar abertos para essa poda de Jesus. Se eu quero frutificar, eu preciso abrir o meu coração e dizer: Senhor, pode mexer no que preciso for, como canta a pastora Ludmila. Pode mexer no que for preciso. Faz a tua poda em mim. Eu quero ser mais frutífero no teu reino. Eu quero ser mais frutífero na tua obra. Eu quero ser mais santo. Eu quero amar mais a Jesus. Eu quero amar mais os meus irmãos. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero buscar mais o Senhor. Então às vezes Deus vai precisar podar algumas coisas em nossa vida que são obras mortas, que nos impedem de avançar, que nos impedem de frutificar, que nos impedem de crescer. E nós precisamos estar abertos para essa poda dele em nossas vidas. Amém? E por último, queridos, eu devo esperar pacientemente pela colheita. Ah, meu Deus, eu tenho plantado, mas ainda não vi o fruto. A Bíblia nos ensina em Tiago 5,7, que o lavrador espera com paciência até ver a chuva seródia e temporã, molhar a terra para que o fruto cresça. Então, se você tem plantado a semente do amor, da generosidade, do serviço, do trabalho, creia, o Senhor te fará colher uma colheita de frutos novos na sua vida, no nome de Jesus de Nazaré. Frutos de almas, frutos de alegria, frutos de paz. Deus te fará colher esses frutos no nome de Jesus, mas você precisa ser paciente e permitir o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Amém? A minha oração, queridos, é para que todos nós possamos frutificar muito no reino de Deus, em nome de Jesus de Nazaré.